Boa noite a todos. Que todos nós possamos ser muito bem-vindos a esta casa, que a gente se sinta amparado, abraçado, em contato com a espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa, né? E aí o tema que nós vamos refletir esta noite é sobre o bem e o mal. Esse tema, dentro da doutrina espírita, a gente vai encontrar ele em várias obras. Aí eu trouxe uma das referências, que é o Livro dos Espíritos, na parte das leis morais. No capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, existe uma parte que fala sobre o bem e o mal. E aí Kardec faz várias considerações, perguntas, para esclarecer essa diferença, o que é bem e o que é mal. Porque nós, seres humanos, a gente tem o hábito de fazer várias dessas separações, dessas dualidades. Ou é uma coisa ou é outra. É amor ou é ódio. É bem ou mal. Isso está na natureza nossa. A gente tem isso dentro da nossa consciência de querer fazer essas separações, né? Essas dicotomias, essas dualidades das coisas, né? De tudo que nos cerca. E aí a gente vai ver se existe mesmo essa separação. Será que a gente pode dizer dessa forma? A gente tem o hábito, às vezes, de falar assim, né? Ver uma notícia, ver uma pessoa lá que cometeu algum crime e dizer, nossa, como é mal essa pessoa, né? Olha que pessoa ruim, né? E a gente, ou às vezes a gente pode falar o contrário, isso aí que é bom, isso que é o bem, olha, essa pessoa que faz o bem. A gente tem esse hábito de, às vezes, classificar, né? Só por uma aparência, por uma parte daquilo que a gente conhece, da realidade. Mas a gente vai vendo que, na verdade, não é assim, né? Se a gente fosse se definir, a gente é do bem ou a gente é do mal? E aí a gente vai ver ao longo do tema, né, das explanações ali da codificação, que o bem é quando a gente está próximo, a gente está atendendo uma lei dessas leis divinas. E aí a gente se questiona, será que a gente não infringe nenhuma lei? E a gente vai ver que sim, né? Então, só porque a gente não acerta a todo momento, a gente pode se dizer que a gente é do mal? Não é bem assim, né? Então a gente tem que conhecer bem para poder ver, analisar e ver onde que a gente pode progredir nesse sentido, né? Se a gente quer ser mais, agir mais no bem do que no mal. Continuando, então, outra obra da codificação que também tem um capítulo específico que vai falar sobre o bem e o mal é a Gênese. A Gênese, esse livro, ele traz, né, tenta explicar a origem, né, traz muitos assuntos para explicar a origem das coisas. E aí vai tentar explicar a origem do bem e do mal. E aí Kardec, né, escreve nesse capítulo, então nos lembra, né, que na verdade a gente tem no Livro dos Espíritos também tratando sobre Deus como sendo o princípio de todas as coisas, que Deus, ele é soberanamente bom, soberanamente justo, ele é todo sabedoria, né? Tudo que procede de Deus, então tudo que vier dele vai ter esses mesmos atributos. Então Deus não criou o mal, né? O Tratado de Kardec vem tentar, né? Ele é um estudioso, o método dele, né? Então é para provar, né, como ciência as coisas. Então vai nos, né, abordar para mostrar para gente que se Deus é tudo isso de bom, ele não criaria o mal. Então não
pode ter em Deus a origem do mal, né? Então, Deus não foi lá e criou, né? Vou criar os bons e vou criar os maus para eles duelarem. Não, né? Não faz sentido a gente pensar nesses termos, né? Então, esse capítulo ele vem com esse propósito de nos mostrar essa questão. E aí a gente tinha, né, no nosso planeta ali a questão da Igreja Católica, que separou, né, entre inferno e céu. Então, há os bons que vão para o céu e os ruins que vão para o inferno, né? Então, o objetivo da doutrina espírita também é desmistificar essa questão, né? De que não é dessa forma. A gente sabe hoje, quem estuda a doutrina espírita sabe que não existe essa destinação infinita de alguém que cometeu erros numa vida vai ser condenado eternamente, né? Então isso a gente vê muito em filme, em desenhos, né? Essa lutinha ali entre bem e mal, mas que na verdade a gente sabe que o que vai prevalecer é o bem, que a nossa destinação é nos tornarmos melhores, é nos tornarmos um dia anjos, né? Então, para isso a gente vai então desmistificar até aquela questão de existir uma força suprema lá do mal que também disputa poder com Deus. Isso não existe, né? Então Deus controla o universo como um todo para que todas as coisas corram no fluxo certo e para que tudo progrida. E o mal a gente vai ver que na verdade é fruto das escolhas erradas que nós espíritos fazemos, né? Também não se pode pensar que Deus em algum momento criou então né, o que eles chamam de Arimane ou Satanás, né? Não existe essa questão, né? Então essa abordagem que Kardec trouxe para justificar e para esclarecer, né, sobre essa crença que se tinha, né? A própria criação do espírito, então, nós espíritos fomos criados simples e ignorantes, nem bons nem maus. A gente foi criado simples, né? E sem conhecimento das coisas, com o nosso objetivo de galgar a nossa evolução. Mas a gente é suscetível, por conta do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, qual o caminho que a gente escolhe desde o começo. E aí a gente pode observar ou infringir essas leis de Deus conforme a nossa encarnação, a gente seja um espírito mais ou menos adiantado, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo escolhas, né, sempre melhores, né? Então a gente lá, né, quando a gente era um australoteco, né, foi ali, né, a 3,5 milhões, né, ou mais ou menos, né, a variação ali, a gente agia mais por instinto, né? E não era, a gente não tinha assim a razão que hoje a gente possui. E aí, na nossa origem, a gente, o ser, ele não possui a consciência do bem nem do mal. A gente vive pela questão do instinto, né? Então a gente é levado a se preservar, a sobreviver, a se reproduzir. Então a gente atua por automatismo, que Joana traz para nós em vários livros, né, sobre essa questão do automatismo, que isso predomina no começo como, né, a gente só age dessa forma. E à medida que a gente evolui, ainda a gente possui alguns automatismos. A gente não age totalmente pela razão ainda, né? Mas nosso objetivo é um dia ter essa razão mais evoluída, né? E poder atuar e fazer escolhas sempre certas, né? E aí a gente vai, né, aos poucos, então, com mais conhecimento, com a evolução do pensamento, das nossas faculdades de escolher, de entender, a gente vai se melhorando. E a seleção do que a gente deve em relação ao que deve ou não realizar, né, ela vai se dar mediante, no início, a sensação de dor física. Então, se a gente encosta no fogo, a gente aprendeu que, opa, isso dói, então isso eu não devo. Depois a gente vai evoluindo para uma questão emocional, né?
Então eu briguei com alguém, aquela pessoa passou a me tratar mal. Essa questão emocional ali me faz repensar minhas atitudes. Eu começo a agir mais pelo lado emoção. E mais para frente a gente vai começar a atuar pelos caráteres morais, por aquilo que a gente entende, que a nossa consciência nos cobra, de que é certo ou errado, que a gente está agindo no bem ou no mal, né? Então a gente vai cada vez ascendendo essa escala de valores éticos. E aí a gente lembra também do nosso querido irmão Paulo, que na primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 6, versículo 12, fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, olha, isso já lá atrás, ele já trouxe para nós essa lembrança de que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, a gente está livre para escolher. Mas nem tudo a gente deve fazer, mesmo que a lei às vezes permita, se a gente colocar a nossa consciência em pauta ali e ver que aquela atitude às vezes vai ocasionar algum mal para algum irmão desnecessário, a gente vai refletir melhor e vai ver que não, a gente não deve fazer aquilo, né? Porque não deixarei que nada me domine. Então, às vezes a gente faz alguma coisa porque a gente está sendo dominado por algum instinto, por algum vício que a gente tenha, né? Então a gente pode fazer aquilo? A gente pode usar cigarro? Pode. Mas a gente sabe que aquilo convém para nós? A gente já sabe que não. Então, se a gente conseguir evitar, a gente vai ver que, né, a gente tem várias condições que nos levam, às vezes, a fazer, às vezes a não fazer alguma coisa. Mas se a gente conseguir dominar essa questão dentro de nós, a gente vai agir, optar pelo que é melhor para nós. Mas muitas vezes a gente não consegue. E aí a gente deixa que algo nos domine, né? Então a gente acaba não agindo de acordo com aquilo que a gente já conhece e sabe que não deveria fazer, né? Ou que deveria fazer. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, traz uma pergunta sobre moral, né? Essa questão, né? Na sociedade a gente sempre também age conforme, quer agir conforme a moral, né? O que é a moral, né? Essa regra de bem proceder, né? Então, claro que a gente aqui não está falando sobre convenções sociais que às vezes a gente tem que deixar para trás. Isso não é certo fazer. A gente tem muitas crenças limitantes dentro de nós, né? Então eu não posso sair com saia curta porque isso não é coisa de mulher certa, né? Por exemplo, né? A gente poderia ter essa crença limitante e deixar de fazer coisas porque a gente tem essas, né, isso dentro de nós. Então não é nesse sentido, mas a moral de saber a gente fazer algo que não nos fira a consciência. A gente sabe chega à noite, a gente consegue deitar no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente não fez mal a ninguém, porque a gente não fez mal a nós mesmos, porque a gente sabe que agiu no bem, né? E aí também a gente pode refletir sobre a consciência então do mal, que é quando a gente então se afasta dessas leis divinas, quando a gente não age conforme as leis naturais, as leis divinas. Então Deus, em sua justiça e sabedoria, deixa que o homem escolha o caminho que deseja seguir, né? A gente é livre, a gente tem o livre-arbítrio, essa possibilidade de escolher. Porém, quando a gente faz essas escolhas erradas, mais longa e penosa será a nossa peregrinação. Então a gente às vezes faz uma escolha que parece ser algo de bom para nós, porque a gente está agindo buscando a satisfação do nosso ego, por exemplo, né? Eu quero me fazer bem agora. Mas aí a gente sabe que aquilo ali, no fundo, não era bom. E aí a nossa marcha ali para o progresso, para a nossa evolução, vai se tornar, então, mais longa e mais penosa. Porque daí, em algum momento, eu vou ter que experimentar, vou ter que me arrepender de algo que eu fiz errado, vou ter que, né, correr atrás da máquina, vou ter que voltar ali para onde eu deveria ter, né, naquela condição, escolhido outro caminho, né? Então,
essa marcha ela vai sempre acontecer, né? E aí também foi questionado no livro O que é o Espiritismo, que é um livro bem básico também da doutrina espírita, que com poucas questões, né? É um livro fininho. E aí nessa questão 131 é questionado sobre a origem do mal sobre a Terra, né? Então, por que a gente tem o mal ocorre na Terra? E esse mal ele resulta da imperfeição de nós, né? Espíritos que estamos encarnados aqui. A predominância do mal decorre que, sendo a Terra um mundo inferior, a maioria dos espíritos aqui são inferiores, né? Não progrediram ainda. Então, à medida que o nosso, né, o planeta não vai evoluir sem a nossa evolução. Então, é preciso que nós também evoluamos para que o mundo se torne melhor, né? Então, por enquanto, a gente poderia, então, ele estava dizendo que a Terra ainda não era um lugar bom, né? Não era um mundo feliz, né? Ainda está numa condição ali não boa, né? Ainda estamos, né? Mas na luta para sair dessa condição. E qual então essa causa do mal, né? Entretanto, o mal existe, ele tem uma causa. Continuando lá no capítulo da Gênesis, né? Os males de toda espécie, podem ser então males físicos ou morais, que nos afligem, eles são de duas categorias, que vamos distinguir, que é dos males que o homem pode evitar e é dos que não dependem da gente, né? Então, aconteceu umas calamidades, né? As enchentes, o homem não foi ele diretamente, apesar de que a gente sabe que também há a nossa responsabilidade enquanto sociedade que, né, degrada o planeta, mas assim, às vezes a pessoa que está ali sofrendo aquela condição, não foi ela que fez aquilo ali, mas aí ela sofre aquele mal. Mas há outros tantos que a gente mesmo que ocasiona, né? Então, aí que está o problema. Esses males que a gente provoca. Então, esses primeiros, né, que são os flagelos naturais, eles se incluem, né, como estava falando, que esses males que às vezes acontecem, que são independentes da nossa, né, ação. O homem recebeu e partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire, mais ele se adianta em civilização e menos desastrosos se tornam os flagelos. É claro, né? A gente vai progredindo também intelectualmente. O mundo vai avançando nas tecnologias. Então, se houvesse uma enchente lá atrás, teria um dano maior. Por quê? Porque a gente não conseguia prever nada quando as chuvas iam aumentar, né? A gente não sabia evacuar uma área para ajudar as pessoas que estavam nessas condições de risco. E hoje a gente já tem maior conhecimento sobre isso. A gente tem instrumentos que prevêem terremotos, então que consegue avisar a população de locais onde acontecem isso, tudo para a gente se prevenir, né? Então olha como Deus é bondade com a gente, né? Ele não nos deixa simplesmente à mercê de tudo que acontece no nosso planeta. Ele vai nos dando também ferramentas para que a gente melhore, né? E que se a gente venha a sofrer essas condições, a gente não tenha uns danos tão horríveis, né? E aí o papel da Defesa Civil, como uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, né? Então, a gente já tem muitos locais que, começou a enchente, eles abrem determinadas comportas lá nas cidades e aquela enchente, ela não afeta as cidades, né? Então, olha o papel dessas instituições para que a gente, né, melhore, a gente consiga viver melhor dentro do planeta que a gente tem. E aí a gente se pergunta, e esse calor que tem dado, né? De quem que é a culpa? Será que a gente não tem uma responsabilidade sobre ele, né? Será que a gente não degradou tanto a nossa atmosfera que agora a gente sofre com isso, tem sofrido mais, né? Então, sempre o nosso papel é refletir, né? O que eu posso fazer enquanto membro do nosso planeta, enquanto um ser humano, e dar minha contribuição, né? Fazer uma reciclagem, separar, né, o lixo, enfim, né? A gente sempre pode ajudar, né?
E aí a Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, tem um capítulo que fala sobre fugas e realidade. E ela fala sobre o bem e o mal também. Então, tudo aquilo que promove e eleva o ser, aumentando-lhe a capacidade de viver em harmonia com a vida, prolongá-la, torná-la edificante, é a expressão do bem. Entretanto, tudo quanto conspira contra a sua elevação, o seu crescimento e os valores éticos já logrados pela humanidade é o mal. Então, Joana também nos coloca que a gente está num nível de evolução que algumas coisas às vezes a gente não consegue ainda atingir, né? Mas se dentro a gente já conhece, a gente já tem um conhecimento de que a gente matar alguém é errado, então se a gente faz isso, a gente, né, tá sendo totalmente incoerente com aquela realidade que a gente já adquiriu, né? Então, é um exemplo muito drástico, mas para tudo aquilo que a gente já entende que é o certo, né, a gente já tem uma responsabilidade sobre isso e uma possibilidade de atuar melhor, né? Então, a gente não vai esperar, claro, que a gente seja todos santos, né? Porque não estamos nessa evolução, mas muita coisa a gente já consegue, já conhece, né? E é claro que tudo que é certo, errado, se a gente reflete para a nossa consciência, a gente sabe também, através do livro dos Espíritos, que essas leis de Deus, esse agir no bem, esse agir no certo, está na nossa consciência. Então, se a gente interrogar ali, se a gente parar, o problema é que às vezes a gente age por instinto, a gente faz as coisas sem pensar e não reflete sobre isso, né? Mas se a gente interrogar a nossa consciência, a gente já vai ter uma certa noção do que diferencia, né, esse bem ou mal agir. E aí Joana também nos traz que o bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal pode ser apresentado como sendo-lhe a ausência, né? Então isso também a gente já escuta aqui, né? Quando a gente está, tudo que a gente faz relacionado ao amor, tudo que a gente faz de coração, né, com o sentimento de agir no bem, de auxiliar, isso é o bem. E tudo aquilo que a gente faz que acaba não sendo relacionado a isso, a gente pode dizer não que não exista o amor, mas que está ali, né, faltando essa... a gente não quer dizer assim, aquela pessoa é o mal. É só porque ela ainda não, o amor dela ainda não aflorou da forma como deveria, né? Então, essa centelha divina que todos nós possuímos, ainda não aflorou, né? Não rendeu frutos. E aí, nesse capítulo, Joana vem nos trazer, então, um koan zen budista, que é uma narração, né, dessa doutrina do budismo, né? Que fala sobre um homem que ele é muito avarento, né? Então, ele recebeu a visita de um mestre. E o sábio, depois de saudá-lo, perguntou, né? Se eu fechar a minha mão... Então, lembrando que ele está falando com uma pessoa que é avarenta. Se eu fechar a minha mão para sempre, não abrindo nunca, o que isso te parece? E o avaro vai responder, sem titubear. Vai ficar deformada, né, sua mão. Pois muito bem, prosseguiu, né, então o mestre. E se eu abrir a minha mão para sempre? Como que você acha que o que vai acontecer, né? Como haverás? Também deformada, né? Porque o tempo todo aberta também não é bom, né? Também vai se deformar. E aí o homem nobre concluiu, informando: se entenderes isso, serás um rico feliz. Então, o segredo está nisso, no equilíbrio, né? Então, a gente não precisa estar o tempo todo com a mão estendida, né? A gente não vai conseguir atender a tudo que a gente precisa, doar a todos que precisam. Mas a gente também não pode se fechar muito, porque a gente daí só está agindo na avareza, por exemplo. Esse é o ensinamento específico para esse homem avarento, mas a gente pode levar para tudo, né? Então sempre a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. A gente não consegue ser o santo o tempo todo, mas a gente também não pode ser ruim o tempo todo, egoísta o tempo todo, né? Então a gente
tem que ter esse equilíbrio do caminho. E que eles chamam no caminho, esse meio, né, é o zen. Né? Então a gente tem que ser zen nas coisas, né? Saber dosar essa nossa mão. E aí a gente também tem que lembrar que, na verdade, dentro do Livro dos Espíritos, Kardec também tem essa questão, nos traz lembrar que a gente tem que sempre pensar o que Jesus nos diria, né? Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Então, tudo se resume a isso. Eu vou fazer aos outros o que eu gostaria de receber, né? Eu vou me doar de forma que eu forneça para o outro aquilo que eu gostaria também de receber em retribuição. Mas não, claro, como uma moeda de troca, mas simplesmente porque a gente já sabe que deveria agir assim. Então a gente não consegue o tempo todo, mas a gente pode sempre pensar, né? Será que eu não fui muito rude com determinada pessoa? Então, na próxima eu tento me corrigir e ser um pouco melhor, né? Porque quando a gente é rude com uma pessoa, a gente gosta de receber tratamento rude, ninguém gosta, né? Então, às vezes a gente tem que entender, às vezes aquela pessoa não está num dia bom, por exemplo, né? Mas se a gente só recebe, né, a patada, vamos dizer assim, né? A gente passa a não gostar daquela pessoa, a gente passa a ter implicância, a gente começa a retribuir da mesma forma, né? Que a gente ainda é imperfeito e não consegue ainda, às vezes, retribuir o mal com o bem. Mas a gente, então, vamos fazer aquilo que está dentro do nosso passo, a gente consegue dar esse passo, né? Então, eu consigo melhorar a forma que eu trato de determinada pessoa, eu consigo, então, eu passo a agir daquela forma, né? Então, esses foram as fontes que eu utilizei, né, que eu já citei para vocês. E dentro desse tema, o que eu considero é que a gente sempre tem essa questão, né, do equilíbrio. Em tudo na vida é equilíbrio, em tudo na vida o agir bem é sempre uma reflexão do nosso autoconhecimento, para a gente entender o que dentro de nós a gente consegue melhorar, porque a gente tem que se melhorar, a gente está aqui com essa finalidade, né? Então, o que eu posso fazer para me doar um pouco melhor, né? Então, é esse o convite que eu faço para todos nós, a refletirmos, então, se a gente consegue, né, dar esse passinho em direção ao bem, né? A direção que for melhor para nós, porque todo o bem que a gente faz, ele sempre vai voltar para nós em forma de bem, né? Isso que é a magia das coisas, né? E que a gente possa, então, retornar em paz nos nossos lares. Se alguém tiver algum comentário, gostaria de complementar aí, fiquem à vontade. Eu já fui bem rápida, né? Bem rapidinho, mas é um tema assim que eu achei assim bem é difícil, né? Porém a gente sabe mais ou menos o caminho onde procurar, né? Mas a gente tem às vezes dificuldade de agir dessa forma. Então, mais alguém gostaria de comentar? Eu vou partir para o encerramento da nossa exposição doutrinária, agradecer a todos que me ouviram, né? E é sempre um presente poder falar daquilo que Jesus nos traz, né? Então, assim, se ao longo de todas as outras vidas provavelmente não agimos no bem, né? E eu junto, então essa oportunidade eu sempre agradeço muito de estarmos aqui nessa casa, que é tão bom, que a gente sai daqui tão mais leve, né? Então agora vamos fazer o encerramento da noite através de uma oração. Convido a todos a fechar os olhos e pensarmos, continuarmos na sintonia junto a Jesus, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa,
por termos a saúde de estarmos aqui, né? Buscando algo para nos melhorar, que a gente possa receber esses remédios salutares para nós, que nós retornando para nossos lares, durante todos os demais dias da semana, a gente possa agir no bem, agir nos exemplos de Jesus, do nosso Mestre querido, e que Deus, com toda a sua infinita misericórdia, sempre nos dá tantos remédios para todas as nossas dores. Então nós agradecemos muito por tudo que recebemos. Que assim seja.